minutos, Cláudio Rezende. Quem vai ser o novo técnico do Galo? Vai ser o... A turma tá pedindo o Vojvoda. Gente, lembrar vocês aqui no chat que o Vojvoda acabou de acertar com o Santos. Então, esse nome... pode tirar da lista o Carlos Faria de Sarzedo, que é o Carvalhal, o Portuga, para comandar o Galo. O Elvésio Ferreira, que é o Sampaoli. O Gilson Souto. O Aguirre, tô aqui em Brasília, Thiago. O Aguirre não deixou muitas saudades. E a galera se divide entre Sampaoli no Galo, Sampaoli não. A galera participando no YouTube. Cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Estão lembrando também do Lisca. Lisca deu uma entrevista recentemente dizendo que sonha em treinar o Galo, e aí voltou a pauta, mas não sei se é o nome que a diretoria pensa. Quem tem toda a informação tá no aeroporto, Cláudio, já embarcando para Salvador. Amanhã tem o Galo contra a Vitória, mas antes de falar do jogo, vamos falar, Cláudio, desse novo técnico. Quem será o substituto do Cuca no comando atleticano? Cláudio, um abraço, boa tarde, Rezendão. Boa tarde, Thiago Reis, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes aqui já no aeroporto em Confins. A Itatiaia vai partir rumo a Salvador, na Bahia, para o jogo de amanhã. O Galo, em meio a essa procura de novo treinador, vai com o interino para encarar o Vitória da Bahia, que também está sem técnico, né, nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos ao assunto do momento, né? O torcedor do Galo querendo saber quem será o novo treinador, quem vai substituir o Cuca, que foi demitido ontem. O Atlético intensificou procura por novo comandante, mas por enquanto a apuração da Itatiaia não tem uma data definida pelo clube para anunciar esse novo treinador. O que o Atlético pensa? A cúpula da SAF precisa ter convicção, não por pressão de torcida externa, para anunciar logo esse novo comandante. O Atlético tem uma lista que inicialmente era maior, né? Antes da demissão do Cuca ali, começaram a pensar em nomes. Já na quinta-feira, esta lista diminuiu ontem. Está ali na casa de 4 a 5 nomes. E nesses nomes, estrangeiros estão encabeçando a lista. A gente trouxe já a informação na Itatiaia que, a princípio, neste momento, Sampaoli, que tem aí um apelo popular, principalmente nas redes sociais do torcedor atleticano, tem essa preferência do torcedor, não é prioridade da SAF do Atlético. O Jorge Sampaoli, que comandou o Galo em 2020. Mas também não está totalmente descartada esta possibilidade, por ser um treinador acostumado aqui no futebol brasileiro, já treinou não só o Galo, mas grandes clubes. Agora, ontem o Atlético fez já consulta por meio do empresário do Pedro Martins. Pedro Martins tem 55 anos e hoje está no Algarafa, lá no mundo árabe. A princípio, para tirá-lo, o Atlético teria que fazer um esforço financeiro, até pela desvalorização do real, que é muito grande hoje. É difícil você competir financeiramente com clubes do mundo árabe. Logicamente que o futebol brasileiro, para portugueses, né, se tornou um grande mercado para treinador. Então, o Pedro Martins está empregado, é um nome sim que agrada pelo perfil da SAF do Atlético. Então, nomes de estrangeiros, a gente vem falando, praticamente todos os nomes comentados, não tem brasileiro aí nesta lista do Galo. Agora, o Pedro Caixinha, que foi destacado, né, principalmente na quinta-feira, esse nome, pela nossa apuração, estaria praticamente descartado. O Galo não pensa, pelo menos agora, né? As coisas podem mudar nesse nome aí para treinador do Galo. Inclusive, tem até muita rejeição, né? O nome do Pedro Caixinha por parte do torcedor atleticano. O cenário é esse. A procura continua, né? Com o Paulo Brax, que é o CSO, o homem forte do futebol do Atlético, buscando os contatos. Logicamente sempre ali em linha, né, nesse contexto aí com os donos do Atlético, né, os sócios majoritários do clube, para definição do novo treinador. O cenário é esse, por enquanto. Eu volto com você aí nos estúdios, Thiago Reis. Boa, Cláudio Rezende. Olha, eu tô assim, curioso, viu, Alê, Vinícius Andrade
E a galera que nos acompanha aqui no chat bombando, já passamos aqui de mais 6 mil pessoas e todo mundo com a sua opinião. Por exemplo, eu tenho visto uma rejeição grande ao Caixinha e ao Zubeldia. Sim. Né, de parte, pelo menos essa bolha digital com quem eu converso aqui, a turma não quer nem o Caixinha, nem o Zubeldia. Há um movimento, e eu confesso até estranhar, para a volta do Sampaoli. Por que eu estou dizendo isso? Eu não duvido nada da capacidade dele de montar um bom time, fez um bom trabalho em 2020. Mas será que todo mundo esqueceu o que o Sampaoli fez aqui? Sabe, é só ouvir. Pega até uma entrevista do Belmiro aí num podcast. O Domênico Bering, diretor de comunicação, já falou abertamente. O ex-presidente Sérgio Sete Câmara, né, que foi quem trouxe o Sampaoli à época. Sabe, assim, coisas terríveis que ele fazia nos bastidores do Galo, na convivência com atletas, com funcionários do clube. Agora, aí põe na balança, né? O bom treinador que ele sabe montar times ofensivos. E essa outra questão da relação. Valeria a aposta, Cláudio Rezende já disse que o Sampaoli não é a preferência inicial da diretoria, Vini. Thiago, eu entendo o clamor da torcida pelo Sampaoli por alguns motivos. Primeiro que em 2020 ele fez um bom trabalho no Atlético, falando de campo e bola, aquele time jogou muito bem. Na reta final, caiu de rendimento, perdeu alguns jogos bobos contra o Goiás, o Vasco, que custaram ali o título do Campeonato Brasileiro, mas era um Atlético que jogava de uma forma que o torcedor se identifica, para cima, um time muito ofensivo e um treinador que é inconformado com o medíocre, com o mediano. Então ele estimula com que o time jogue cada vez melhor, que vá para cima dos adversários. Eu acho que isso é um fator que pesa para esse clamor aí da torcida nas redes sociais. Outro é que o Atlético, nesse momento, precisa de uma chacoalhada, de alguém que chegue para mobilizar e para tentar extrair algo diferente. E a gente sabe que o Sampaoli é um cara pilhado. E um outro fator que eu acho que pesa pelo clamor aí do Sampaoli é o medo do Atlético buscar outros nomes que são muito questionáveis. Que para mim é o caso do Pedro Caixinha e também do Zubeldia. Então, como a torcida fica vendo aí, né? Esses nomes estão sendo cogitados, ventilados. Poxa, a torcida pensa assim, eu não quero de jeito nenhum o Caixinha, não quero de jeito nenhum o Zubeldia. Então, vai no Sampaoli, que para esse momento seria muito melhor do que os outros. É lógico que tudo tem um pacote. A torcida não estava ali no ambiente, né? Não conviveu internamente e a gente sabe que o Sampaoli gera, sim, um desgaste. Mas na balança, Thiago, colocando os pontos positivos e negativos, eu creio que, comparado com outros nomes que já foram ventilados, eu acho o Sampaoli melhor mesmo com esse combo aí, né? De ser um cara que não é fácil de lidar, que o trato realmente é difícil. A expressão é boa, Vini, você definiu bem. O combo Sampaoli, o quanto vale a pena, Ale Oliveira? Aliás, nesse combo também... Pacote. Nesse combo há de se acrescentar bons dólares, né? Porque o homem não é barato, não. A pedida dele é sempre jogando pra cima, Ale Oliveira. Vale o combo Sampaoli nesse momento? Você vê outros nomes em detrimento do Sampaoli e essa campanha da torcida nas redes sociais, Ale? Eu acho que até na comparação desses nomes que o Claudião trouxe, assim, o Sampaoli é muito acima, né? O Sampaoli é um cara que já dirigiu seleção, já dirigiu grandes clubes e claro que você tem que levar em consideração isso, fez bons trabalhos, fez trabalhos que também não foram tão bons como no Flamengo. O Cássio Henrique lembra que no Flamengo teve aquela treta com o Pedro, né? Troca de soco no o auxiliar dele, né? Aqui no Independência, inclusive. E na delegacia até 2 da manhã acompanhando essas filas da mãe na delegacia. Sobrou um soco pra você, não? Não, eu gostaria que o processo ia comer lindamente. Porque ele não tem uma comissão técnica, ele tem uma equipe de luta, né? Com aqueles baixinhos careca dele lá. E aliás, ele traz uma galera também, né? Não é só aquele meu auxiliar, não. Vem Exatamente. Agora, outro dia eu tava até vendo um corte do Fábio Santos falando dele, né? Vi também. Maravilhoso, cara. Sensacional. É um cara muito difícil, mas muito difícil. Mas entende de futebol. Precisa ver como é que você vai controlar, como você vai gerir isso. Outra coisa, mudanças radicais em pouco tempo, né? Ele é um cara que gosta que o time jogue a sua feição, não abre mão disso. Tipo assim, ele vai chegar, vamos supor que ele chegue aí pra, sei lá, segunda-feira, terça-feira. Pode ter certeza que para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele já vai mudar um montão de coisa. Não é que ele vai falar, vou aproveitar isso, muda um montão de coisa. Tipo, já chega 5 atacantes. O Diniz ligou para ele e falou, acho que você tá fazendo muita mudança. Mas enfim, precisa ver quem que vai controlar o homem agora. De futebol,
ele sabe. E na comparação, o Zubeldia, para mim, eu não considero. Sinceramente, eu não considero. E o Caixinha também acho fraco. Então, na comparação, o São Paulo deita e rola. Você sabe que eu lembrei aqui de outra entrevista envolvendo o São Paulo, foi do Ricardo Oliveira. Sim. Você não estava aqui. O Ricardo Oliveira estava no Santos, voando, certo. Com ele, inclusive. Ele vem para o Atlético e fala, Ricardo Oliveira, vem para cá, você vai ser o meu cara aqui. O Ricardo Oliveira não ficava nem no banco com ele. Falou, cara, ele me tirou do Santos, ele me ligou. Vem para cá, você vai ser o cara, meu centroavante. Vem. Não, ele não ficava nem no banco. Ele falou, Olha. cara, eu cheguei e falei, você me tirou, você me ligou. Fui eu que pedi, não, cara. E o São Paulo, ele não colocava o Ricardo Oliveira nem no banco. E nem dá bom dia, que ele não gosta de dar bom dia. Bom dia não é com ele. Agora eu fico, assim... E outra coisa, tá, Vini, me perdoe. Claro. O Alexandre Simões me lembra aqui que nos últimos 10 anos o São Paulo tem um título de campeão mineiro, em cima do Tombense. Passou no Sevilha, Olympique, Rennes, Flamengo, Santos. Não deixou saudade e não ganhou, né? Acho que assim, no Santos ele deixou saudade. Tanto que o Santos foi atrás dele novamente. Ele não conquistou o título de 19 porque o Flamengo era uma seleção, né? O Flamengo do Jorge Jesus era imbatível, mas o trabalho dele no Santos foi muito bom. Realmente, de títulos, né? O São Paulo não tem uma carreira assim, que se destaca tanto, apesar de ter ganhado Copa América com o Chile. Então, no Chile ele é tratado como rei, de ter ganhado Sul-Americana, que o Atlético disputa com a Laú. Agora, a minha curiosidade é como a diretoria avalia assim, o impacto das redes numa tomada de decisão, Thiago. Se tem realmente peso, eu acho que não é o único fator, obviamente, porque a diretoria não pode simplesmente tomar todas as decisões com base na opinião do torcedor nas redes sociais, até porque algumas vezes elas são divergentes, mas eu acredito sim que tem um impacto. Então, quando você lança, por exemplo, um nome assim, Pedro Caixinha, e vê que há uma rejeição muito grande, eu acho que já puxam as rédeas ali, poxa, vamos avaliar melhor. E quando a diretoria vê que o nome de São Paulo está muito bem avaliado entre a torcida, que realmente, né, impressionante, na minha bolha também das redes, impressionante como o nome de São Paulo está sendo pedido pelo torcedor, acho que faz reconsiderar ali algumas escolhas. Não era o nome preferido, mas a torcida quer muito. Será que é melhor, então, trazer o São Paulo para ter, assim, de volta essa mobilização, esse apoio? Transfere a responsabilidade? Fala, vocês queriam tanto aí, trouxe, tá? Então não me enche mais o saco. Tá aí o São Paulo. Eu acho que joga um pouco a bomba pro colo da torcida também. E evita comprar mais uma briga com a galera. Exato, porque se, por exemplo, se a diretoria banca, né? O Cláudio trouxe a informação que o Caixinha não é o preferido, mas vamos supor que a diretoria banca o Caixinha. Não, nós temos a convicção, é o Caixinha. Na primeira pancada... Tá vendo? Acabou. Aí, ó, não trouxeram aí o São já Paulo. é aquele clima completamente desfavorável, né? Que a torcida já tá machucada, já tá na bronca. Traz um cara que não é do agrado da torcida, a briga tá feita. É isso, ô Cláudio Rezende, bora falar de jogo também, a gente segue aqui de plantão. Aliás, já o Pansieri vai voltar com uma informação exclusiva em primeira mão envolvendo o Cruzeiro pra hoje, hein? Já a informação exclusiva da Itatiaia sobre o jogo de hoje do Cruzeiro contra o São Paulo, sobre o time do Cruzeiro. Agora o time do Galo, Cláudio. Amanhã, Atlético e Vitória. Ô, Vitória tomou 8 do Flamengo. Ô, Vitória, não vem virar Real Madrid contra o Galo não, hein? Eu quero essa baba do boi cansado aí amanhã também. Não vai virar Real Madrid contra o Galo não, hein? Vitória tá todo escambado, todo troncho aí pro jogo amanhã. Então, Rezendão, e o Galo como vai? O Galo também, claro, bastante abatido. Precisa se recuperar da derrota no meio de semana para o Cruzeiro, Rezendão. Vamos lá então, o Atlético, o time sendo comandado pelo Lucas Gonçalves, mais uma vez. Lucas Gonçalves que já dirigiu o clube em 6 ocasiões, 6 vezes, com 5 vitórias e 1 derrota. Ele tem um aproveitamento de mais de 83%. Sempre nessas transições, né? Quando sai um treinador, entra outro, enquanto não tem um novo comandante, como é o cenário desse duelo contra o Vitória da Bahia amanhã, 6h30 da noite. Teve treino agora pela manhã, o time viaja em voo fretado às 3 da tarde, chegada prevista já para 4h40 no Aeroporto Internacional em Salvador. E para esse jogo de amanhã, o Lucas Gonçalves, ele tem todo mundo disponível em relação ao clássico da última quarta-feira. Não perdeu ninguém. Em relação ao clássico, ainda seguem os desfalques do Lianco, do Saravia. São jogadores importantes, mas que para esse fim de semana seguem no departamento médico. O Dudu volta a ficar disponível em termos de Campeonato Brasileiro após 6 rodadas. Ele teve que cumprir a pena total de 6 jogos imposta pelo STJD.
E o Lucas Gonçalves, não creio que ele vai fazer alterações muito importantes, muito grandes no time. Inclusive, há uma tendência para que ele repita a escalação que começou o jogo clássico na Arena MRV, né, na quarta-feira, ainda sob o comando do Cuca. Se isso acontecer, Everson, Natanael, Alonso, Vitor Hugo e Arana, meio campo com o Alan Franco e aí o Alexander com Gustavo Scarpa, o trio de ataque tendo o Dudu, o Coelho e o Hulk, um provável Atlético nesse momento aí de técnico interino. Jogar no Barradão para o Galo, Thiago Reis, além desse cenário, né? Depois de perder o clássico, também a saída do Cuca, o time com o técnico interino, já é um contexto aí difícil, né? Jogar no Barradão, historicamente, é complicado para o Galo. No total, são 17 partidas lá, na casa do Vitória. O Galo venceu apenas 4 vezes, são 3 empates e 10 derrotas. Ano passado, sob o comando do Milito, o Galo jogou muito desfalcado no mês de junho, nesse mesmo estádio, e perdeu 4-2 para o Vitória da Bahia. Eu me lembro que naquela oportunidade, Hulk e Paulinho estavam fora, era a dupla de ataque do Galo. Time com muitos garotos e o Galo acabou perdendo de uma forma pesada, né, para o Vitória da Bahia. Que o Lucas Gonçalves, né, tem aí essa transição importante, que o time volte a vencer no Campeonato Brasileiro, porque são 2 derrotas seguidas para o São Paulo, fora de casa, e para o Grêmio na Arena MRV. Um detalhe importante, viu, Thiago? O Cuca saiu junto com o Cuquinha. O Daniel Cerqueira, que era o outro auxiliar técnico que veio com o treinador no início desse ano, permanece. O Daniel, agora na comissão técnica permanente do Galo, vai ajudar o Lucas Gonçalves na escalação e também nas mexidas, na análise do jogo amanhã no Barradão. Tá certo, Thiago? Tá certo, obrigado, Cláudio Rezende. Aliás, o Vitória, né, também em crise, sem treinador. O Carille saiu, foi demitido depois daquela tijolada pro Flamengo. 8-0, maior goleada da história, né? Da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Vitória vai ser treinado interinamente pelo Rodrigo, ex-lateral direito, jogou no Cruzeiro. O Rodrigo Chagas vai fazer a sua estreia como interino no time do Vitória. Ô, Ale Oliveira, pelo amor de Deus, não é possível que esse Vitória vai engrossar com o Galo, Ale. Eu não duvido de nada, né? Porque o Atlético, ele já teve aí os seus momentos trágicos nesse campeonato brasileiro. Agora, o Vitória vive uma fase horrorosa, a zona do rebaixamento, segunda pior defesa da competição. Aí já são 6 jogos sem vencer, inclusive esse último aí dessa goleada histórica. E tá passando por uma crise que parece que não vai conseguir reverter, né? Então, o Atlético tem que se aproveitar disso. E talvez a gente vai dar uma assim. Tô muito curioso, viu, Thiago? Não sei se você também tem essa, sabe? De sentir o comportamento dos jogadores com a saída do Cuca. Independentemente de quem venha a ser. O quanto o clássico impactou e o quanto a saída do Cuca vai impactar. Porque, tipo, você acha agora vão correr pra caramba, né, que o Cuca saiu, ou agora afundou tudo? Porque tem casos, e a gente já viu muito, né, de o treinador tá ali correndo risco de demissão, os caras correm mais para tentar salvar o treinador, né? E tem casos que quando o treinador vai embora, todo mundo fica mais animado, inclusive alguns jogadores que não têm muita oportunidade, pode ser que ganhem, sabe, uma sobrevida. Então eu estou muito curioso para saber qual vai ser o espírito desse time. Eu acho que mudança tática, até de escalação, dificilmente vai acontecer, uma coisa muito radical, mas qual será o espírito, a entrega desses jogadores amanhã? Ô, Vini Andrade, Vinícius, eu queria saber de você, porque imagino que esse jogo já impacta até no jogo da volta na Copa do Brasil. Se o Atlético toma uma cacetada do Vitória, meu filho, aí mergulha na crise total. Se o atleta tá pensando em ter um outro astral, em buscar alguma coisa diferente pro jogo da volta, lá no dia 11 ainda, né? Vale lembrar, não é nessa semana agora, na outra ainda, o compromisso contra o Cruzeiro tem que começar a se recuperar agora, né, Vinícius? Tem que começar. Já passou da hora, né, Thiago? Independente de qual seja o treinador. O Lucas Gonçalves, por exemplo, que vai comandar o Atlético nesse jogo de forma interina, todas as vezes que ele foi acionado, ele organizou boas equipes. Tem boas estratégias. Eu lembro do jogo, por exemplo, contra o Fluminense, na saída do Cudê para a chegada do Felipão. Foi um jogo fora de casa, que o Felipão já esteve à beira do gramado, mas quem montou o time foi o Lucas Gonçalves. E o Atlético, por muito pouco, não venceu aquele jogo, fazendo uma boa partida.
Então, assim, eu acredito no Atlético mais organizado, em um Atlético que vai conseguir, talvez até fazer um jogo melhor mesmo do que vinha fazendo sob o comando do Cuca, mas precisa vencer, Thiago. Vitória vem muito mal. O Atlético também tá mal? Tá. Mas um time que perdeu de 8-0. Só que tem uma coisa, né? O Atlético também para ganhar do Vitória lá é complicado e... Historicamente, né? Historicamente. E no primeiro turno empatou com o Vitória, né? No Mineirão, né? Que foi aquele jogo. Então, precisa de dar uma resposta e, lógico, tem impacto, só que vai vir depois, né? O treinador, então, independente se perder ou ganhar, vai ter uma mudança ali de filosofia também com a chegada desse novo técnico. Galo, tem que ganhar. Amanhã tem que ganhar. Acabar de empurrar esse Vitória morro abaixo. Vitória, amanhã não, hein? Leão, Banguelo, Leão. Amanhã não. Amanhã eu sou mais o Galo neste Campeonato Brasileiro.